Ela me humilhou quando eu era pobre. Anos depois implorou uma segunda chance. A pior dor não é ser abandonado. É ouvir da pessoa que você mais ama que você nunca será suficiente. E foi exatamente isso que destruiu a vida de Daniel. Você já amou alguém a ponto de acreditar que suportaria qualquer coisa por essa pessoa? Daniel acreditava. Durante 5 anos, ele fez tudo por Helena. Trabalhava o dia inteiro como auxiliar em uma pequena oficina mecânica. À noite estudava administração em uma faculdade pública, sonhando em abrir o próprio negócio. O dinheiro era curto, muito curto. Mesmo assim, nunca deixou faltar carinho. Nos aniversários improvisava presentes. Nos finais de semana preparava jantares simples. Cada centavo economizado tinha um único objetivo: construir uma vida ao lado dela. Helena dizia que entendia as dificuldades, dizia que o amava. Mas algumas verdades demoram para aparecer. E quando aparecem, costumam. Tudo começou a mudar quando Helena foi promovida. Ela passou a trabalhar em uma grande empresa de tecnologia. Novos colegas, novo salário, novas amizades, novos restaurantes, novas roupas. Enquanto isso, Daniel continuava chegando em casa com as mãos sujas de graxa e os bolsos quase vazios. No começo, eram pequenas críticas. Você deveria pensar maior. Depois vieram as comparações. O namorado da Juliana já comprou um apartamento. Dias depois, o marido da Camila levou ela para a Europa. Daniel apenas sorria. Por dentro, cada comparação era como uma facada. Ele trabalhava até nos domingos, aceitava serviços extras, dormia poucas horas, tudo para acelerar seus planos. Mas para Helena, nada parecia suficiente. Será que dinheiro realmente muda as pessoas, ou apenas revela quem elas sempre foram? Numa sexta-feira à noite, Helena insistiu para que Daniel fosse encontrá-la em um restaurante sofisticado onde acontecia a confraternização da empresa. Ele hesitou. Não tinha roupa elegante. Mesmo assim foi. Pegou emprestado um blazer antigo do irmão. Chegou alguns minutos atrasado. Quando entrou no salão, percebeu olhares discretos. Os colegas dela usavam ternos caros, relógios de luxo, carros importados estacionados na entrada. Daniel sentiu que não pertencia àquele lugar. Ainda assim caminhou até Helena. Ela o viu chegando, e algo estranho aconteceu. O sorriso desapareceu. Ela parecia constrangida. Apresentou Daniel rapidamente aos colegas. Quase sem olhar para ele. Um dos executivos perguntou: "Você trabalha com o quê?" Daniel respondeu com simplicidade: "Sou mecânico." O silêncio durou apenas alguns segundos, mas pareceram horas. Alguns sorriram de maneira educada, outros desviaram o olhar. Helena respirou fundo, e então soltou uma frase que Daniel jamais esqueceria: "Ele ainda está tentando encontrar um rumo na vida." Ainda. A palavra ecoou dentro dele, como se todos aqueles anos não tivessem significado nada. Daniel tentou mudar de assunto, mas percebeu que Helena conversava muito mais animada com outro homem da empresa. Ricardo, diretor regional, bem-sucedido, elegante, confiante, tudo aquilo que Daniel ainda sonhava em se tornar. Durante toda a noite ela praticamente ignorou o namorado. Na volta para casa o silêncio tomou conta do carro. Foi Helena quem resolveu quebrá-lo. "Daniel, precisamos conversar." Ele já sabia. Existem frases que anunciam o fim antes mesmo de serem concluídas. Ela olhava pela janela, sem coragem de encará-lo. "Acho que nossos caminhos mudaram." Daniel tentou entender. Mudaram como? Ela respondeu friamente: "Eu quero crescer, conhecer o mundo, construir uma vida diferente. Você continua preso aos mesmos sonhos pequenos." Ele ficou sem palavras, né? Ela continuou. Cada frase era mais cruel que a anterior. "Você é uma boa pessoa, mas boa pessoa não paga contas. Boa pessoa não realiza sonhos. Boa pessoa não constrói o futuro que eu quero." Daniel sentiu os olhos marejarem. Mesmo assim perguntou: "Existe outra pessoa?" Helena demorou alguns segundos. "Não, mas talvez exista alguém que combine mais comigo." Naquele instante, o coração dele quebrou completamente. Ela tirou a aliança, colocou sobre o painel do carro e saiu sem olhar para trás. Daniel permaneceu parado, segurando aquela pequena aliança na palma da mão. Enquanto via Helena desaparecer na chuva, ele ainda não sabia. Mas aquele seria o pior dia da sua vida. E, ao mesmo tempo, o primeiro dia da vida que mudaria absolutamente tudo. Daniel passou semanas vivendo no automático. A oficina continuava a mesma. O cheiro de óleo, o barulho das ferramentas, os clientes entrando e saindo. Mas dentro dele, tudo havia mudado. À noite chegava em casa e encarava a aliança que Helena havia deixado sobre o painel do carro. Ela permanecia em cima da mesa da cozinha, como um lembrete constante de que o amor da sua vida acreditava que ele nunca seria suficiente. Você conseguiria transformar uma dor dessas em combustível? Daniel decidiu tentar. Na segunda-feira seguinte recebeu uma ligação inesperada. Era Augusto, dono da oficina. Um homem de quase 60 anos que sempre tratara Daniel como um filho. "Você parece acabado." "O que aconteceu?" Daniel contou tudo, sem esconder a humilhação, sem esconder as lágrimas. Augusto ouviu em silêncio. Quando Daniel terminou, o velho mecânico sorriu. "Então ela fez um favor para você." Daniel franziu a... "Como assim?"
Quem só acredita em você depois da vitória nunca acreditou de verdade. Aquelas palavras ficaram ecoando durante dias. Na semana seguinte, Augusto fez uma proposta inesperada. Queria se aposentar e precisava de alguém para assumir a oficina. Daniel riu. Eu mal consigo pagar minhas contas. Como vou comprar uma empresa? Augusto respondeu calmamente. Não estou vendendo para quem tem dinheiro. Estou vendendo para quem merece. Ele ofereceu condições que nenhum banco faria. Parcelas pequenas, sem juros abusivos, confiança. Pela primeira vez em meses, Daniel voltou a sentir esperança. Mas esperança sozinha não constrói empresas. Nos meses seguintes, ele trabalhou como nunca. Chegava antes do amanhecer, saía depois da meia-noite. Aprendeu marketing pela internet. Fez cursos gratuitos. Começou a divulgar a oficina nas redes sociais. Criou um atendimento que nenhum concorrente oferecia. Buscava o carro do cliente em casa. Entregava lavado. Enviava vídeos explicando cada conserto. Pouco a pouco, os clientes começaram a indicar novos clientes. A oficina cresceu. Depois veio uma segunda unidade. Mais funcionários, mais investimentos, mais reconhecimento. 5 anos se passaram. Agora Daniel não usava mais macacão. Vestia ternos discretos. Administrava 3 oficinas especializadas e uma distribuidora de peças automotivas. Mas, curiosamente, continuava sendo exatamente o mesmo homem. Tratava todos com respeito. Lembrava o nome dos funcionários, conversava com os clientes. Jamais esquecia de onde tinha vindo. Em uma manhã de terça-feira recebeu um convite para palestrar em um evento sobre empreendedorismo. O local era um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Ironia do destino. O mesmo hotel onde anos antes havia se sentido deslocado. Enquanto caminhava pelo saguão, uma voz conhecida interrompeu seus pensamentos. Daniel? Ele parou lentamente. Virou-se e viu Helena. Por um instante, o tempo pareceu voltar. Mas apenas por um instante. Ela também havia mudado. As roupas elegantes continuavam, mas o brilho nos olhos havia desaparecido. Ela parecia cansada, insegura, quase irreconhecível. Os dois ficaram alguns segundos em silêncio. Foi ela quem sorriu primeiro. Um sorriso tímido. Nossa, quanto tempo! Daniel respondeu educadamente. Bastante. Ela olhou para o crachá pendurado no paletó dele. Convidado especial. Depois observou algumas pessoas cumprimentando Daniel com respeito. Foi então que percebeu. Ele realmente havia conseguido, muito mais do que imaginava. Helena abaixou os olhos. Eu não fazia ideia. Daniel apenas respondeu. A vida muda. Ela respirou fundo. Como quem carregava um peso enorme. Podemos conversar depois da palestra. Daniel hesitou por alguns segundos. Então respondeu apenas. Podemos. Durante a apresentação, Helena permaneceu sentada na última fileira. Enquanto Daniel contava sua trajetória de superação, ela não conseguia esconder as lágrimas. Mas ele nunca mencionou seu nome. Nunca falou sobre vingança, nunca culpou ninguém. Apenas disse uma frase que arrancou aplausos de todo o auditório. Algumas pessoas entram na nossa vida para ficar. Outras entram apenas para mostrar do que somos capazes. Helena abaixou a cabeça. Ela sabia exatamente para quem aquela frase havia sido dita. Quando a palestra terminou, ela esperava perto da saída. As mãos tremiam, o coração também. Ela olhou diretamente para Daniel e disse, quase sussurrando, eu preciso te pedir perdão. Ele permaneceu em silêncio. Então, ela revelou algo que ele jamais imaginaria ouvir. O homem por quem eu achei que valia a pena terminar com você, destruiu completamente a minha vida. Daniel respirou fundo. Mas antes que pudesse responder, uma voz feminina surgiu atrás dele. Amor, está tudo pronto para irmos? Helena levantou os olhos lentamente. E viu uma mulher elegante aproximando-se de Daniel com um sorriso carinhoso. Na mão esquerda dela, uma aliança brilhava intensamente. O rosto de Helena perdeu toda a cor. Ela percebeu naquele exato instante que talvez tivesse chegado tarde demais. O mundo de Helena pareceu parar. Ela olhava fixamente para a mulher ao lado de Daniel, tentando encontrar alguma explicação. A mulher percebeu o clima estranho e estendeu a mão com gentileza. Oi, prazer. Sou a Laura. Helena apertou sua mão quase sem forças. Helena, Daniel fez uma breve apresentação. Nós já nos conhecemos há muitos anos. Laura sorriu sem desconfiar de nada. Vou esperar você no carro, tudo bem? Daniel assentiu. Assim que Laura se afastou, Helena não conseguiu mais esconder a emoção. As lágrimas começaram a escorrer. Ela respirou fundo várias vezes antes de conseguir falar. Então, você seguiu em frente. Daniel respondeu com serenidade. A vida continua. Ela abaixou a cabeça. Eu merecia isso. Os dois caminharam lentamente até uma área mais tranquila do hotel. Por alguns segundos, apenas o som da fonte preenchia o silêncio. Foi Helena quem voltou a falar. Depois que terminamos, comecei a sair com Ricardo. Daniel permaneceu calado. Ela continuou. No começo parecia perfeito. Viagens, presentes, restaurantes caros, exatamente a vida que eu imaginava. Ela sorriu de forma amarga, só que tudo era aparência. Você acredita que algumas pessoas conseguem esconder quem realmente são por muito tempo? Ricardo era controlador, ciumento, humilhava Helena sempre que algo saía do seu controle.
Com o tempo vieram as traições, as mentiras, as manipulações. Quando a empresa entrou em crise, Ricardo transferiu toda a responsabilidade para a equipe e desapareceu. Helena perdeu o emprego, perdeu dinheiro, perdeu amigos e, principalmente, perdeu a mulher confiante que acreditava ser. Ela enxugou as lágrimas. Durante muito tempo eu pensei em te procurar, mas tinha vergonha, muita vergonha. Daniel olhava para ela sem qualquer sinal de rancor, nem alegria, nem satisfação, apenas compaixão. Ela respirou profundamente. Sabe qual foi meu maior castigo? Daniel permaneceu em silêncio. Descobrir que você era exatamente o homem que eu procurava quando já era tarde demais. As palavras ficaram suspensas entre eles. Helena abriu a bolsa. Retirou uma pequena caixinha. Era a aliança. A mesma que havia deixado no painel do carro 5 anos antes. Eu nunca consegui jogar fora. Daniel tinha lentamente. Sorriu de forma discreta. Eu também guardei a minha. Helena levantou os olhos surpresa. Guardou? Guardei. Ela deu um passo à frente. A esperança voltou a aparecer em seu rosto. Então, talvez ainda exista uma chance para nós? Daniel demorou alguns segundos para responder. Olhou para a aliança. Depois para Helena. Por fim para Laura, que o aguardava do lado de fora conversando com alguns participantes do evento. Então falou calmamente. Eu guardei a aliança, não porque esperava sua volta, mas porque ela me lembrava do homem que eu nunca queria deixar de ser. Helena sentiu o coração apertar. Daniel continuou. Durante muito tempo achei que precisava provar meu valor para você. Hoje entendi que meu valor nunca dependeu da aprovação de ninguém. Ela começou a chorar novamente. Eu destruí tudo, não foi? Ele respondeu com sinceridade. Não, você destruiu a nossa história. Mas não destruiu a minha vida. Na verdade, depois que você foi embora, eu finalmente descobri quem eu realmente era. Helena fechou os olhos. Cada palavra doía mais que qualquer acusação, porque Daniel não falava com raiva, falava com paz. E isso era ainda mais difícil de suportar. Ela tentou sorrir. Ela te faz feliz? Daniel olhou pela janela. Laura ria enquanto conversava com uma funcionária do hotel. Seus olhos se iluminaram, todos os dias. Helena percebeu a resposta antes mesmo das palavras terminarem. Ali não existia dúvida, nem saudade, nem espaço para recomeços. Existia apenas um homem que finalmente havia encontrado a felicidade. Ela respirou fundo, enxugou o rosto. Então, acho que chegou a hora de eu fazer a única coisa certa. Daniel aguardou em silêncio. Ela estendeu a mão. Obrigada por tudo que você fez por mim, mesmo quando eu não merecia. Ele apertou sua mão com respeito. Espero que você seja feliz, Helena. Ela sorriu entre lágrimas. Acho que antes preciso aprender a me perdoar. Os dois seguiram caminhos opostos. Sem promessas. Sem olhares para trás. Sem a necessidade de um último abraço. Meses depois, Daniel inaugurou mais uma unidade da empresa. Durante a cerimônia, foi perguntado por um jornalista qual havia sido o maior segredo do seu sucesso. Ele sorriu antes de responder. Transformar rejeição em determinação. Porque o sucesso nunca foi sobre provar que alguém estava errado. Foi sobre descobrir que eu era suficiente desde o começo. Na mesma semana, Helena iniciou um trabalho voluntário ensinando educação financeira e qualificação profissional para mulheres que tentavam recomeçar a vida. Pela primeira vez em muitos anos, ela deixou de perseguir aparências. Começou a construir propósito. Eles nunca mais voltaram a ficar juntos, mas ambos encontraram aquilo que realmente procuravam. Não o amor do passado, e sim a paz que só existe quando aprendemos com nossos próprios erros. Porque algumas histórias de amor não terminam com um casamento. Terminam com duas pessoas finalmente se tornando quem sempre deveriam ter sido. E talvez essa seja a forma mais bonita de um verdadeiro final feliz.